Lembra que na aula passada de geografia, eu trouxe lá uma imagem de satélite, mostrei o Rio Pinheiros e o Rio Tietê? Tá lembrando disso? Hoje nós vamos seguir nessa trilha, nessa ideia. Os rios de São Paulo não desapareceram. Um rio não morre. Ele é encaixotado. E foi isso que aconteceu com os nossos rios. Eles foram encaixotados, literalmente. Os engenheiros chamam de canalizados. Mas eu gosto de chamar de encaixotados, quando eles são escondidos da comunidade, escondidos de nós. Enquanto eles são corpos naturais tão incríveis, né, habitat de tantas espécies. Infelizmente, eles foram encaixotados por razões estritamente humanas. Nada a ver dele, com o ambiente dele, ok? Então, só para vocês se localizarem, a atividade A2 de geografia, que está na página 182. Eu trouxe um videozinho que vai dentro desse vídeo, que conta um pouquinho da história do Rio Pinheiros. Os afluentes dele, aqueles rios que jogam suas águas nele, a maioria está encaixotada, a maioria está canalizada. E todos esses fluidos. Não se tem notícia de um Rio Pinheiros que não esteja canalizado. Podre e canalizado. Então, a nossa página é a seguinte. A nossa página 182. Como sempre, o livro é bastante técnico. O livro traz um texto e, na sequência, ele traz questões sobre o texto. Então, eu achei pertinente que vocês tivessem um pouquinho mais visual do que acontece, que é um rio que está tão próximo de nós. Acho que é bastante desejável que nós o vejamos, não é? Ok? Então, vamos assistir o vídeo e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho sobre o vídeo. Tá legal? Nas colunas sob a ponte da cidade universitária, cartazes enaltecem o Rio Pinheiros. Na estação Pinheiros, virado para os ciclistas, um imenso painel conta a história desse rio esquecido pelos paulistanos. 1 milhão de anos atrás, sobe o espigão da Avenida Paulista e nascem os rios Pinheiros e Tamanduateí. 20 mil anos antes de Cristo, as árvores ao seu redor. 16 mil anos depois, a Mata Atlântica. O rio era tortuoso e nas cheias alagava uma imensa baixada. Em seguida, a fauna e a flora e os primeiros habitantes, 2 mil anos antes de Cristo. Entre 1200 e 1300, os tupis dominam todo esse vale. Aí chegam os portugueses e nasce São Paulo de Piratininga. No século XX, o rio é o balneário paulistano, ocupado por campos de futebol de várzea. Em 29, chove muito e a Light, que fornecia luz à cidade, abre as comportas da Billings e inunda uma grande área ao longo do rio. Em seguida, toma posse dessas terras, já que, por contrato, esse é seu direito, um golpe bem planejado. Em 1940, invertem o curso do rio, em 50 o retificam e a várzea desaparece. A cidade se expande por lotes especulados pela Light. Em 1955, o esgoto da cidade passa a ser jogado sem tratamento sob o Pinheiros e o Tietê. Os rios entram em coma, mas não morrem. As previsões para o futuro são otimistas, mas eu quero mesmo é nadar no rio. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Esse vídeo foi feito por uma ONG de ciclistas. Muito legal, né? Sabe que tem uma ciclovia, né? A ciclovia do Rio Pinheiros. E eles foram contando nesse muro, e está lá mesmo, a história do Rio Pinheiros, que se chamava Jurubatuba, originalmente por conta das palmeiras, né, que os índios chamavam assim, das tribos da região. Mas o que realmente chamou muita atenção nesse rio foi como ele foi manejado pela mão humana, né? Foi como ele foi modificado ao bel prazer do ser humano. E hoje ele virou esse lago fétido, sujo, né? E ainda se vê garças, se vê capivaras. Existem vários programas que prevêem a limpeza desse rio, mas se você não limpa toda a bacia hidrográfica, né? A gente chama todo o sistema, todos os rios pequenos que jogam suas águas ali, não adianta você limpar um rio se ele continua recebendo dejetos, esgotos, sujeiras, mil. Teve uma vez que eu fiz um trabalho nesse rio, num dos afluentes desse rio, e num determinado lugar, num determinado córrego que nós fomos, não me lembro, acho que era no Parque Doroteia, aqui para o extremo sul de São Paulo, tinha um boi dentro do rio morto.
O dono do boi viu que o boi morreu, o que o dono do boi fez? Foi lá e jogou o boi dentro do rio. Então, isso é um escândalo, né? Isso é uma coisa absurda mesmo. Ok? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre por que esses rios paulistanos foram canalizados. E eu quero que vocês saibam de uma coisa, não é uma característica só de São Paulo. O Brasil inteiro toma essa política, no meu entender, absurda, de gestão dos rios. Então, vou novamente trazer a nossa página do livro para nós. Agora, a gente vai falar especificamente da tarefa, pensando em tudo que vocês viram no vídeo e tudo mais, tá legal? Então, vamos ler junto? É sempre bacana, ó. Atividade 2. Atividade 2, canalização dos rios da cidade de São Paulo. Também conhecido como município de São Paulo. Você sabia que muitos rios da cidade passam por baixo de nossos pés? Já vimos isso na aula passada, né? Sim. Na cidade de São Paulo, muitos rios córregos foram canalizados. Tudo bem? Essa palavra é canalizados agora, né? Lembra que eu chamei de encaixotados? Isso quer dizer que eles sofreram um processo de encanamento. Começam a correr por dentro de canos e passam por baixo das ruas e avenidas. Leia um trecho de uma reportagem para saber um pouco sobre as consequências da canalização. Em que bairro você mora? E aí tem um textinho pequenininho de 4 parágrafos. Vocês vão ler, né? Aqui fala um pouquinho da questão da poluição, a poluição das águas, dos esgotos. Muitos esgotos foram direcionados para os córregos, sujando a água, aumentando o mau cheiro, como pode ser visto no rio Tietê e no rio Pinheiros. A população começou a ocupar as margens dos rios que sobraram, construindo casas e lançando esgoto e lixo diretamente nas águas. A falta de saneamento nessas áreas só contribuiu para que a poluição tomasse maiores proporções, né, maiores espaços. Outro grande impacto é a permeabilidade do solo, já que a água não tem como ser absorvida e acaba correndo, encontrando muitas vezes bueiros e bocas de lobo entupidas com lixo, fazendo com que as chuvas não tenham por onde escorrer e acabem tomando conta de áreas mais baixas da cidade. O ponto crucial, né, o ponto crucial significa o ponto principal, o ponto central da discussão, é que, ao canalizar um rio, ele ganha mais volume e velocidade quando as chuvas se intensificam, agindo com maior violência, transformando-se em uma força difícil de ser contida, mas que está apenas seguindo o seu caminho natural. Chama a atenção de vocês numa parte do vídeo que mostra o Rio Pinheiros todo cheio de voltinhas. A gente chama de sinuoso, né? Todo sinuoso. Todo o rio tem uma parte no seu leito, né? Que é onde, quando chove, ele se extraia, ele solta suas águas. Quando se canaliza um rio, essa parte ela é ignorada. Mas o rio continua subindo quando chove, porque ele é alimentado pela chuva. Então, o que acontece? Ele vai subir dentro daquele cano, né, daquele encanamento, e vai invadir as avenidas, vai invadir as casas, vai invadir o que tiver ali onde era para ter o espaço para ele se espraiar, para ele soltar suas águas de excesso da chuva. Entenderam isso? Se não lembra, volta no videozinho e vê de novo. É bem interessante. Todo o rio tem. E, além disso, todos os rios também têm a sua mata ciliar, que é uma mata que tem na margem dele, que faz com que essa água não saia de onde ela tem que ficar. A mata também segura com suas raízes. Tirando isso tudo, gente, o que acontece? O rio sobe, invade as nossas residências, as nossas avenidas, invade os carros, como a gente vê na televisão. Bom, pensando em tudo isso, tem algumas questões. Ó, de acordo com o texto, quais os impactos causados pela canalização? O impacto é aquilo que vai acontecer com o lugar. O que vai acontecer, por exemplo, com a casa de uma pessoa que construiu do lado do rio a sua casa, que, pela natureza do rio, é para aquilo não estar acontecendo. É aquele lugar onde o rio vai jogar suas águas de excesso quando chove muito. O que vai acontecer? Com uma avenida, por exemplo, Marginal Pinheiros, né? Clássica, Marginal Tietê, clássicos as enchentes. B. Para você, por que há rios canalizados em São Paulo e em tantas outras partes do mundo? Por quê, pessoal? Por que as pessoas, as administrações da cidade, os prefeitos, enfim, os poderes, canalizaram os rios de São Paulo? E em outros lugares também do Brasil e do mundo. Por que vocês acham isso? O que vocês pensam? De acordo com o que vocês já sabem a respeito, o que vocês pensam sobre isso? Agora, leia outro trecho dessa mesma reportagem e descubra mais informações sobre o processo de canalização. Olha lá. Porque
as cidades optaram por canalizar os rios? Nem devia estar falando isso, né? Que é a resposta da B. Mas vamos lá. Na tentativa de trazer mais mobilidade, espaço para os carros trafegarem, mobilidade de movimento, ok? Cidades do mundo inteiro canalizaram e soterraram seus rios. Olha que coisa incrível. As cidades cresceram absurdamente no século passado e o processo de urbanização foi inevitável. Com o ser humano avançando sobre a natureza, ela foi suprimida e passou a ser aparentemente apenas um pano de fundo, como uma paisagem secundária. Nessa relação, a necessidade de espaço e mobilidade fez com que os rios fossem canalizados para melhor acomodarem pessoas e automóveis, o que causa enchentes, né, prejuízos à população e até mortes. Beleza? E ali ele coloca, né, para variar, um link para vocês. Eu espero que alguns de vocês, pelo menos, vejam esses links, porque é realmente bastante interessante. Eu costumo dizer que é um escândalo mesmo. Eu falo sempre essa palavra, porque eu sempre me escandalizo quando eu vejo tanto lixo dentro do rio, sendo que poderia ter sido diferente. Né? Os rios são elementos essenciais para nós termos um clima agradável e termos água. Né? Ninguém vive sem água. Então é isso. Respondam as questões e postem lá na sala virtual para que eu possa dar uma espiada e uma orientada no trabalho, tá bom?